Esta é a segunda parte do vídeo Temor do Senhor. Na última vez eu falei como que o temor do Senhor me conduziu até Jesus Cristo e ali eu conheci a graça do Senhor. Então o temor do Senhor tocava e dirigia o meu coração numa determinada área. Por exemplo, eu tinha me convertido fazia muito pouco tempo, então o temor do Senhor tocou meu coração para que eu abandonasse a bebida. E então, eu tinha bebida dentro da minha casa, a primeira coisa que eu fiz foi jogar toda a bebida no ralo da pia, porque a graça, me empoderou para fazer isso, me deu capacitação para que eu acabasse com aquilo. E assim o temor do Senhor me dirigiu para que eu largasse com as músicas do mundo. Eu tinha vários discos, naquela época eram discos, foi 1987, tinha fitas, cassete, que eram gravadas músicas, para que eu acabasse com aquilo, porque eram músicas do mundo, que só exalta a carnalidade das pessoas. Então eu acabei com aquilo. E assim ele ia me tocando em cada área para que eu determinasse a pôr fim naquilo. Até que chegou também, eu tinha relacionamentos sexuais com mulheres, então eu precisava acabar com isso. E ele tocou nesta área também. E me deu, assim que eu obedeci e pus em prática, ele me deu a capacidade para que eu acabasse mesmo com isso. Ele me deu empoderamento. Porque quando a gente dispõe a vontade no Senhor, Ele te dá a capacidade para agir segundo o seu bom querer. Porque é Ele que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua vontade, como está lá em Filipenses 2, no verso 12 e 13, você vai ver, eu vou ler aqui, na Bíblia Jerusalém, para você ver o que ele está falando. Portanto, meus amados, como sempre tendes obedecido não só na minha presença, mas também particularmente na minha ausência. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Você veja, você é salvo entregando a vida de Jesus Cristo, mas a salvação continua. Por isso, operai a vossa salvação. É algo contínuo, não para no dia que você conheceu o Senhor. Não, continua. Ali só foi a entrada da salvação. Amém? E continuando, no verso 13, para vos tornardes, que pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar, querer e realizar, segundo a sua vontade. Verso 14, fazei tudo sem murmurações, sem reclamações, para vos tornardes irreprováveis e puros filhos de Deus, sem defeitos, no meio de uma geração má e pervertida, perversa. Então veja, é Ele que vai efetuar tanto o querer quanto o realizar, para que nós abandonamos esses desejos corrompidos que é da vontade da carne. Amém? Nós agora nos tornamos seres espirituais e isto precisa crescer dentro de nós. Então, o que Paulo vai ensinar é que nós devemos despojar deste velho homem, que se corrompe pelo engano. Veja, agora Efésios, no capítulo 4, do versos 17 até o 24. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem no embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo. Olha só, se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade está em Jesus. Eu só sei que eu estou em Jesus por causa do temor do Senhor. E por
meio do temor do Senhor, eu estou sendo discipulado. Como eu falei, o Espírito de Deus, através do temor do Senhor, tocava uma área da minha vida. E no momento que eu me prontificava a obedecer, Ele me dava graça para obedecer. O empoderamento vinha dEle. Tudo é dEle. A única coisa que a gente faz é entregar o nosso coração para que se case com a vontade do Senhor. Por isso que ele diz lá em Filipenses, é Ele quem opera em vós, tanto o querer quanto o realizar. Amém? Verso 22. Quanto à maneira antiga, de viver, no qual fostes instruídos, a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. O velho homem que nós recebemos de Adão, que anda segundo a carne, esses desejos são enganosos. Então ele se corrompe com esses desejos. Então nós devemos despojar desta maneira de ser, deste velho homem, do velho Adão, da velha natureza que anda segundo a carne e os pensamentos da vontade. Então agora eu vou me revestir do novo homem, que se renova. Vê lá, verso 23. A serdes renovados no vosso modo de raciocinar. E, 24. A vos revestirdes do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Ora, é a verdade do Senhor que eu a cada dia ando nela, provenientes dela, Ele vem me trazendo a revelação e eu vou andando nesta verdade. Veja, Noé andava com Deus. Porque ele andava com Deus, então a intimidade do Senhor tocava o coração dele. Veja o que Davi diz no Salmo 25:14. Ele diz assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Intimidade para relacionamento. Se Moisés andava com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Não é uma vez ou outra. Não, andar é estar lado a lado, juntos. Então, a intimidade do Senhor é para os que o temem. E a esses, Ele vai revelar os segredos da sua aliança. O Senhor tem uma aliança conosco, só que tem segredos nessa aliança, que Ele só vai revelar aquele que tem intimidade com Ele. Abraão foi chamado de amigo de Deus, porque tinha intimidade com Ele. Davi está falando a mesma coisa, que Ele vai revelar os segredos da aliança. Esse é o empoderamento que Ele vai te dar. Jesus, no capítulo 11 de Mateus, do verso 27 a 30, você vai ver que Ele clama, aquele que está oprimido, que está cansado, venha a mim que eu vos aliviarei. Porque eles estavam cansados da lei, que era severa, e segundo a carne você não tem capacitação para viver a lei. Mas ele diz assim, recebei em vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, a lei do Senhor é muito mais dura do que a anterior, porque na anterior é não adulterar, nessa daqui, se você olhar, você já adulterou. Antigamente é não matar, nessa daqui, se você falar uma palavra dura, você já assassinou o seu irmão. Então, a lei está num patamar mais alto, mas ele te capacita a viver, por causa da graça. O temor te orienta, e no momento que você obedece, ele te dá graça para obedecer. Davi, eu acho que está lá no 1 Samuel, capítulo 24. Davi estava sendo perseguido por Saul, e Saul vinha contra ele com 3.000 homens. Davi tinha 400 homens só. Então Davi sempre estava no deserto, e o deserto é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. E eles estavam cansados, porque se eles fossem para alguma cidade, avisavam Saul, e Saul ia atrás de Davi, querendo matar a Davi e os homens que estavam com ele. Então eles se esconderam no fundo de uma caverna. E Saul estava passando naquele lugar, entrou na caverna para aliviar o ventre. Então os homens de Davi falou, eis aí o dia que o Senhor te dá o inimigo nas tuas mãos. Então Davi se levantou para dar cabo de Saul, porque se você mata Saul, o Israel não vai perseguir, não era Israel que perseguia Davi, era Saul. Mata
o cabeça de Israel, acabou o problema. Mas quando ele se dirigiu, o temor do Senhor tocou o coração de Davi. Veja lá, 1 Samuel 24, verso 4 em diante. Então os soldados de Davi lhes sussurraram: hoje é o dia sobre o qual o Senhor te prometeu: entregarei o teu inimigo nas tuas mãos, tu lhe farás como bem te parecer. Então Davi se levantou em silêncio e cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul e declarou aos que o seguiam: que Yahvé me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, de levantar a mão contra ele, afinal ele é o rei ungido pelo Senhor. Com essas palavras, Davi conteve a sanha dos seus homens e impediu que se lançassem sobre Saul, e este saiu em paz daquela caverna e seguiu seu caminho. Veja, esse remorso que a Bíblia está falando é o temor do Senhor. Davi, quando foi se levantar contra o ungido de Deus, embora esse estava perseguindo, mas era um ungido de Deus. Davi não fez nada por causa do temor do Senhor. Impediu que ele fizesse mal algum a Saul. E deu sabedoria para tratar com seus homens. Veja, ele falou que ninguém pode tocar no ungido de Deus. E os homens se acalmaram, porque os homens estavam revoltados, eles queriam matar Saul. Eles estavam sofrendo muito por causa de Saul. Entende? Então, o temor do Senhor é que nos dirige. É isso que dirigiu Noé a construir a Arca da Aliança. Você vai ver lá em Hebreus 9, capítulo 11, verso 7. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Veja, movido. A Bíblia de Jerusalém, ela fala um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Vamos lá. Foi pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo de Deus, né? Ele levou a sério, lembra que eu falei? O temor do Senhor é para aqueles que levam a sério o oráculo, o mandamento de Deus. Quando você leva a sério, então Deus te capacita a fazer, assim como capacitou a Noé, como capacitou a Davi. Davi mesmo, ele fala que ninguém pode viver, segundo Samuel, no capítulo 23, a partir do verso 2, ele diz: o Espírito de Yahvé falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Jacó comunicou sua vontade, a rocha de Israel me revelou. Quem governa o povo com justiça, quem governa a gente sob o temor de Deus. Você não pode governar sem o temor de Deus. Porque se você governar com o temor de Deus, então você receberá capacitação divina para que com a sua graça você consiga andar nos seus caminhos. Então é como a luz da alvorada, olha aí Davi continuando, ao nascer do sol, num amanhecer sem nuvens, ele está falando de comunhão, é um amanhecer sem nuvens, você tem acesso direto ao trono da divindade. Amém? Então, veja que o temor do Senhor nos leva a andar nesses caminhos. Ele nos leva a andar em verdadeira justiça. O jugo do Senhor Jesus, ele é suave. Ele é um jugo suave. E os seus mandamentos se tornam leves, porque é ele que nos empodera para levar a sério a sua palavra e os seus mandamentos. João diz que os seus mandamentos não nos são pesados. E de fato não são, porque é ele que nos dá graça para andar nesse caminho. Amém? Mas sem o temor do Senhor, você não consegue dirigir os seus passos. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.